Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos ver como a gente faz para ter disciplina na nossa vida, mesmo quando a gente não tem vontade. Isso a psicologia explica e nós vamos abordar. Sabe quando a gente tem vontade, de repente, do nada desaparece e a gente não consegue fazer nada? Como a gente faz para ter essa tão sonhada disciplina na nossa vida para que as coisas aconteçam? Muitas pessoas conseguem manter comportamentos comprometidos e importantes, mesmo quando a motivação não existe. Não é todo dia que a gente está motivado. E por que essas pessoas conseguem e outras não? Não é todo dia, tem dia que a gente não tá, que eu sempre brinco, falo que a gente tá com a avó atrás do toco, porque a gente às vezes não tá afim de nada e às vezes a gente tem que executar certas tarefas e a gente não consegue, a nossa vida não vai para frente, fica patinando. Então, como que a gente faz para sair dessa complicação e vai para a questão da disciplina? Vale lembrar que motivação, eu sempre falo, é que nem garrafa de refrigerante quando a gente abriu, o gás já foi. Não é todo dia que a gente está afim. Então, segunda-feira chegou. Vamos supor, você prometeu que você ia começar uma coisa na segunda chegou. Nada. Na terça aconteceu algumas coisas e você pulou a terça-feira. Aí na quarta você fala assim, mas quarta-feira, o pessoal fala, né, cara de quarta-feira, que é cara de nada. Eu não estou motivada para fazer nada hoje é quarta-feira, meio da semana. E vai protelando, vai protelando. Por quê, gente? Porque a motivação, ela não leva à disciplina. A disciplina ela tem que ser construída em bases sólidas. Motivação não é uma base sólida. Ele é o gásinho daquele momento da gente que a gente está fazendo as coisas e dá aquela motivaçãozinha a gente faz. Só que a motivação passa e o que vai ficar é a disciplina. A motivação ela é variável, a disciplina ela fica. Então, por exemplo, a motivação ela vai depender do teu humor, ela vai depender da energia que você tá no dia, ela vai depender do contexto. Às vezes você mora num lugar que tem briga de foice no escuro para tudo quanto é lado. Às vezes tua mãe briga com teu pai, às vezes você tá com a tua mulher, teus filhos gritam e fica aquela confusão. E é um contexto complicado, às vezes contexto também de vida, às vezes você está num dia que você não está muito bom, você recebeu aquela conta que você não imaginava que você ia receber. Para quem é empreendedor, a gente sabe que tem muito disso. E a gente, de repente, recebe uma notícia que não é muito agradável, uma notícia que não é muito agradável, e, por exemplo, às vezes que nem que é nesse momento que a minha voz está falhando, porque eu tô com uma bela dor de garganta. Então isso daí é um contexto. E se a gente deixar o contexto levar a gente não faz nada. Se você não tem um interesse, um porquê maior, um porquê forte, eu costumo dizer, só tem motivação para eu vou mudar de vida. Mas você não tem um porquê forte, você não tem uma situação por detrás que você precisa resolver e por isso você quer chegar onde você quer chegar. E se você não tiver esse porquê, por exemplo, se tem pais idosos, você quer ajudá-los, se tem criança que está de repente numa escola que você não quer que ela fique, você de repente quer que a sua esposa tenha uma condição de vida melhor, ou vice-versa, ou de repente você que é mulher, você quer que seu marido não se mate naquele determinado trabalho, quer que tenha outro, sabe? Isso daí é um porquê forte, é um interesse forte. E se você não tiver uma recompensa percebida, você também não vai ter. Porque a disciplina faz. Por exemplo, se eu quero tocar piano e eu quero estudar, em vez de eu ficar colocando que eu vou estudar 2 horas, se eu falar assim, eu vou estudar tal dia, tal horário, porque eu quero chegar nesse lugar, eu vou conseguir, porque eu tenho uma recompensa percebida. Agora, se eu sentar no piano e falar, eu vou estudar por estudar, eu não vou, estudo só um pouquinho, já sai. Ainda mais se for piano erudito, nossa, piano clássico. O pessoal normalmente vai para aqueles métodos mais simples, por quê? Porque a motivação, ela acaba, você tem que ter um porquê maior.
E a disciplina, ela vai ser a capacidade de manter comportamentos e que são alinhados a objetivos mesmo quando a motivação oscila. Quando você tem um comportamento, você consegue manter um comportamento alinhado aos seus objetivos, mesmo quando você está sem motivação, você encontra a disciplina. Porque a disciplina é isso, gente. Disciplina não é bonitinho. Só que a gente não precisa transformar a disciplina em sofrimento. Você não pode transformar a sua disciplina em sofrimento. Ai, meu Deus, eu tenho que estudar. O objetivo aqui é criar condições para que o comportamento que você deseja, que no caso é a disciplina, fique mais fácil de executar. Que é o comportamento, a disciplina, no caso, o comportamento dentro da disciplina, né? No caso, um comportamento de você estudar, um comportamento de você gravar tantos vídeos por dia, um comportamento de você conseguir arrumar o seu armário. Tem gente que não tem disciplina nem para arrumar armário. O comportamento para você fazer uma determinada ação. Gente, fica mais fácil quando você cria condições para isso. E eu gosto muito de trazer um teórico, quando eu falo sobre hábitos, o Andrew Wood, que ele, aliás, ele é uma das grandes mentes na questão de pesquisa contemporânea, na questão de hábitos. Muitos comportamentos acontecem com pouca deliberação consciente, ele fala. Por quê? O que acontece? A gente tem um sistema, Daniel Kahneman vai falar a respeito do sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 é aquele sistema que a gente já resolve as coisas de imediato. O sistema 2 é aquele que pensa um pouquinho mais. A mente da gente, o nosso cérebro, ele não quer ficar pensando, ele não quer gastar energia. Então, quanto mais a gente facilitar para ele, mais ações a gente vai ter. Então, se eu ficar dependendo do eu vou lembrar, eu vou ter vontade, provavelmente a gente vai ter dificuldade. Porque o cérebro, ele vai entender que isso aqui eu vou ter que queimar muita energia, entendeu? Então, ele não vai fazer. O ambiente é muito importante para isso. Como que é o ambiente que eu tenho que deixar? Por exemplo, se eu quero estudar, que nem eu, por exemplo, vou até falar da minha experiência. Eu estou estudando violoncelo e violino. E o que eu faço? Eu deixo o violoncelo e o violino fora do case. Porque se eu deixar dentro do case, eu não estudo. Eu deixo as arcadas, os arcos em cima do meu piano. Porque senão eu não vou estudar. Eu não vou estudar. Se eu quiser estudar arcada, eu deixo o arco em cima. Se eu quiser estudar música, eu tenho que deixar a partitura. Normalmente eu deixo no meu piano, na minha sala, eu deixo a partitura já aberta. E aí eu tô com um violino em cima do piano e o violoncelo do lado no pedestal dele. Se eu não fizer no suporte dele, se eu não fizer isso, gente, eu não estudo. Eu não estudo. Eu passo a semana e quando eu vou pro ensaio do nosso grupo, eu não estudei. Por quê? Porque a vida vai acontecendo. E a minha mente, meu cérebro, ele tá tão engajado em outras coisas que eu não vou parar para estudar. Eu vou gastar energia de abrir o case, de afinar. Eu já deixo lá, já deixo afinado, chego dos ensaios, chego das aulas, o que eu vou fazer? Já vou lá, já dou uma afinadinha novamente e coloco lá. Claro, vai desafinar? Você não pegou a afinação, ele vai desafinando. Sempre desafina um pouquinho. Mas esse pouquinho não é um desafinado de você ter deixado no case. Vocês entenderam como que eu faço para fazer? Porque se eu quero estudar, eu tenho que deixar tudo pronto. Então, se eu quero estudar, ler um livro, eu tenho que deixar o livro na mesa, o livro na cabeceira da cama. Eu tenho que deixar o livro perto da poltrona, que eu gosto de sentar para ler. Se eu deixar o celular perto, eu não vou estudar, eu não vou ler. Então, eu tenho que deixar o celular longe, tem que deixar um horário definido, tem que definir horário, tal horário eu vou fazer. Material preparado, que eu já falei. E aí você vai diminuir o atrito, você vai diminuir o rolo na tua cabeça, porque está tudo lá, gente. Então a gente tem que fazer isso. Meu marido gosta de cozinhar, então quando ele está inventando algum prato, alguma coisa, ou no dia a dia, ele já deixa tudo prontinho. Às vezes eu chego na cozinha e falo assim, ai meu Deus, que bagunça. Mas o que acontece? Ele deixa por quê? Porque é o sistema dele, e eu não interfiro no sistema dele. E em casa, ele gosta de cozinhar mais do que eu. Eu gosto de cozinhar, mas como ele cozinha muito melhor que eu, ele cozinha muito bem, porque homem, quando pega para cozinhar, homem cozinha melhor que a mulher.
Desculpa, mas é a realidade. E aí eu deixo ele cozinhar, até pela questão de outros trabalhos que eu faço também, e também trabalho na área de música, né? Então ele cozinhando, eu faço outras coisas. E a gente tem que deixar as coisas arrumadas, coisas certas. Por exemplo, se você vai limpar a sua casa, você tem que deixar o aspirador de pó já no lugar, na posição. Você tem que deixar as coisas tudo, porque senão você não faz. E assim a gente vai, a gente tem que diminuir atrito na nossa vida. E aí tem o Peter Gollwitzer, que ele vai falar sobre a gente colocar o se e então na nossa vida. Se e então. Como que é isso daí? Isso é uma ferramenta fantástica para a gente diminuir atrito. Se for 10 horas da manhã, eu vou ler aquele livro. Se for segunda-feira, 9 horas da noite, eu vou ler tal coisa antes de dormir, ou eu vou fazer tal coisa, eu vou organizar tal coisa, entendeu? Esse se. Então, por exemplo, eu colocar o então. Então, vou fazer então tal horário. Sabe, coisas assim. Em vez de preciso estudar, depois do café vou estudar 20 minutos. Sabe, você deixar marcado isso. A decisão é tomada antecipadamente. Quando a decisão é tomada antecipadamente, isso vai reduzir a negociação nossa interna do nosso cérebro. A gente vai internamente reduzir esse atrito na hora de agir, porque a gente não vai ficar pensando muito, a gente está lá e vai fazendo, tá? Então a gente tem que fazer isso. E eu gosto muito de trazer também o Grit da Angela Duckworth, que ela fala. A Angela, na realidade, ela tem esse livro, né, Grit, que seria garra, que é um termo psicológico, que ela fala que você tem que envolver perseverança, envolver paixão, e esse interesse sustentado, ele consegue sustentar a longo prazo as coisas. Então, por exemplo, se eu tenho perseverança e tenho um interesse sustentado em objetivos a longo prazo, eu consigo ter a disciplina, tá? É mais ou menos isso que ela fala. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com uma questão, essa da frase nunca desistir, porque às vezes no processo você vai ter que mudar a estratégia, você vai ter que reavaliar as coisas que você está fazendo e de repente você está batendo em ponta de faca. A gente tem que, claro, que ter parcimônia, porque isso é muito simplista, falar, nunca desista. A persistência, ela tem a ver com você, e a persistência que é inteligente, também ela envolve você corrigir uma estratégia, você avaliar um resultado, você mudar um método, de repente, abandonar um caminho que não faz mais sentido. A gente tem que ter esse certo cuidado. Então, a persistência não é repetir o mesmo erro infinitamente. Você tem que ir moldando, você tem que continuar comprometido com o objetivo enquanto você aprende a mudar a estratégia. Você tem que se comprometer com o objetivo, só que você tem que, às vezes, mudar a estratégia, muitas vezes, e isso acaba atrapalhando. Um empreendedor disciplinado, ele não é um empreendedor que ele vai trabalhar 14 horas, ou ele vai acordar às 5 da manhã, ou ele nunca vai ter tempo para descanso, tempo para a família. É aquele que conseguiu, através de sistemas, de planejamento, de ter um plano de ação eficiente, ele conseguir ter essa disciplina. Então, por exemplo, na segunda-feira ele vai planejar, na terça-feira ele vai produzir. Vamos colocar um criador de conteúdo como eu. Né? Na segunda, vamos supor, eu posso planejar. Não é assim que eu faço, mas é uma dica. Na terça eu vou produzir, vou fazer bastante. Na quarta eu vou conversar com os meus clientes sobre vendas e tal. É claro que eu trabalho com vendas todos os dias, então para mim o planejamento é um dia que eu pego, normalmente eu pego o final de semana para planejar. Eu planejo a minha semana toda. É claro que eu já tive um pré-planejamento no mês, mas eu planejo minha semana toda, porque senão a semana passa. Então, mas vamos supor, vamos jogar isso aqui. Na quinta-feira eu começo a tentar criar mais relacionamentos, né? Entrar em contato com os meus leads e tal.
com os contatos, né, e criar relacionamentos. Já não é só os clientes que eu estou vendendo, que eu estou dando a mentoria, ou que eu estou, de repente eu estou criando relacionamentos com outros. Tipo, de repente oferecer o meu método, autoridade infinita, ou de repente tá mesmo perguntando como que a pessoa tá. Isso, se bem que você oferecer o produto seria já na área de vendas, né? Tanto a mentoria quanto o curso, mas você também pode fomentar isso na quinta. E na sexta você faz uma análise de tudo que aconteceu, para planejar no final de semana. Olha, você não precisa decidir tudo novamente todos os dias. Você tem que ter um plano de ação. E nisso você vai encaixando as outras coisas. Gente, isso é um sistema. Isso é importante que a gente entenda que só com sistemas que a gente vai ter disciplina. Tá? A disciplina está intrinsecamente, ela está relacionada com o sistema e o sistema está relacionado com a disciplina. A gente só consegue ter disciplina se a gente cria sistema. Senão, a gente desanima. A gente tem um monte de fadiga de decisão e a fadiga decisória atrapalha a gente. A gente tem que ter, gente, tem uma ferramenta que eu trabalho muito que é a meta mínima viável. O que é a meta mínima viável? Em vez, por exemplo, de eu, pensar em planejar uma tarde inteira, eu pego 1 hora para planejar. Em vez de eu estudar um determinado livro, 2 horas, eu penso em pegar 30 minutinhos aquele livro. Sabe? Em vez de você ficar querendo fazer muita coisa, comece com uma meta mínima, que você sabe que você vai conseguir produzir, que você vai conseguir fazer. Porque em vez de você, por exemplo, pensar, eu vou conversar com 20 pessoas sobre venda, pense em conversar com 1 pessoa, com 3 pessoas. E aí você vai quebrando essa objeção. E com o tempo você vai tendo consistência, você vai aumentando o seu volume, tá? A gente faz assim, se você já quiser já jogar de cara, já fazer tudo acontecer, você vai se exaurir e você não vai ter criado uma disciplina, esse comportamento de consistência. Isso funcionou muito comigo, funciona até hoje. E aí, gente, eu coloquei aqui um exercício que eu sempre coloco no final de vídeo. Você tem que escolher um comportamento seu. Então, por exemplo, vamos falar de leitura, que eu gosto de ler. Eu quero ler um livro. Então, qual é o meu objetivo? Ler um livro. Qual vai ser meu comportamento mínimo? Coloque aí, ó. O meu objetivo vai ser tarará. Meu comportamento mínimo. Quanto tempo eu vou ler esse livro? 10 minutos? 15 minutos? Põe lá, tarará. Quando vou fazer? Tem que pôr o dia, tem que pôr onde você vai fazer e tem que pôr o horário, tá? Porque senão você não vai fazer. Se acontecer X, vamos supor, você marcou que você vai ler o livro na terça-feira, 2 horas da tarde. Ou não, você vai ler o livro à noite, né? Quem trabalha. Você vai ler o livro às 19 horas de terça-feira. Mas aí você chegou uma visita inesperada. Você tem que ter um outro plano, um plano Y, tá? Se aconteceu X, você tem que ter um plano Y, você tem que ter um segundo plano. Chegou visita, então eu vou ler tal horas. E você tem que ter esse plano. A gente não pode depender da vontade, a gente tem que depender do sistema. O sistema vai fazer isso. Pessoas disciplinadas não têm maior força de vontade, mais força de vontade que todo mundo. Isso é um mito, gente. Pessoas disciplinadas têm sistemas, pessoas disciplinadas vão lá e fazem. Elas construíram ambiente, elas construíram hábito, elas construíram sistemas que tornaram mais fáceis ela fazer aquilo que elas se predispuseram a fazer, tá? Então, se você quiser ter um sucesso na disciplina, você tem que construir ambiente, você tem que construir hábito, você tem que construir sistema para você quebrar essa fadiga da decisão. E se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir. Siga esse canal. Eu deixei na descrição 2 links. Se você quiser ser nosso aluno do nosso método Autoridade Infinita, tá lá. Tem um aulão que você pode assistir para você saber se você vai querer ou não ser nosso aluno.
E também deixei na descrição um link de uma comunidade que fala sobre negócios, tá? Gente, fala sobre negócio. Você quer falar sobre seus negócios e sobre infoprodutos, sobre coisas na internet, como você faz para agir, questão de vendas, entre lá, que é gratuito. Se você, o Thiago tá fazendo live todo dia às 11 horas, então entre lá, porque lá ele vai passando os resultados. Não adianta entrar-se de curioso e sair lá perguntando para que é esse grupo. Um monte de gente está perguntando, tá, esse grupo é do quê? Gente, é grupo de negócios. Se você não está interessado, nem entra. Então, isso é para quem tem negócio. Porque isso daí também diminui a nossa fadiga da decisão de ter que ficar respondendo coisas que são óbvias, tá? O nome do grupo já fala, que é Destravando Vendas. Então, gente, é sobre vendas. Então, se vocês não têm interesse, nem entra. Agora, se tiver interesse, pode entrar lá que nós vamos ficar felizes em responder. E eu vou dando sequência a esse último bloco que vai ser a sequência. Eu vou falar sobre propósito. Então, se você quiser saber mais sobre o propósito, assista a próxima aula dessa playlist que está lá. Entra lá nas playlists lá, nos vídeos, e eu estou fazendo um atrás do outro. E claro que eu vou fazer outros vídeos aleatórios, mas esse é de uma sequência. Assista os vídeos anteriores para você ir se moldando. Isso aqui tem a ver com a parte mais psicológica da coisa para você ter um negócio que, acreditem, gente, é o que mais trava as pessoas na hora de vender. E se você gostou, então siga esse canal, tá? Para que eu possa me animar e fazer mais vídeos como esse e como muitos outros vídeos. E nos vemos no próximo vídeo.